Vem aí o 8º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de março de 2015, no Templo Sede da Assembleia de Deus, no Belenzinho, São Paulo, com os palestrantes internacionais Stan Toller, Marlene Lefevre, Michelle Anthony, Clancy Reis. E do Brasil, José Wellington Bezerra da Costa, José Wellington Júnior, Ronaldo Rodrigues de Souza, Antônio Gilberto, Elienay Cabral, Cláudio Honor de Andrade, Elaine Cruz, César Moisés, entre outros. Prepare já sua caravana. Pagamentos facilitados. Informações pelo 21 2406 7400 ou pelo site Oitavo Congresso Nacional de Escola Dominical. Uma realização CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 3. Eu creio no Deus Espírito Santo. A paz do Senhor, meu querido professor, a paz do Senhor, minha querida professora. É um prazer mais uma vez estar com você aqui para realçar alguns pontos que podem ser trazidos na nossa revista de jovens, mais especificamente hoje na lição 3, eu creio no Deus Espírito Santo. Quando se fala sobre o Espírito Santo, muitas ideias vêm à mente. E pelo fato de nós termos, talvez, no máximo 1 hora, 1h10 para ministrar a nossa aula aos nossos alunos, é preciso definitivamente resumir muitas ideias, enxugá-las para que os nossos alunos consigam compreender com muita clareza os pontos principais da nossa lição. O que nós poderemos trazer ali para os nossos alunos? Em primeiro aspecto, o Espírito Santo é uma pessoa. Diferente de algumas seitas que, lendo a Bíblia de forma errada, entendem que o Espírito Santo seria uma, entre aspas, uma força de Deus, ou seja, uma força que se move, que age, a Bíblia deixa claro que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo pode ser resistido, o Espírito Santo trabalha convencendo a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo ungiu Jesus para o ministério do Senhor Jesus nesta terra. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, todas essas expressões que eu citei foram acompanhadas de verbos que são exercidos por uma pessoa. Isso nos mostra claramente que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Já no livro de Atos, por exemplo, quando a igreja Antioquia é a primeira igreja mista da história, ela está ali orando e jejuando, quem é que aparece na igreja e deixa uma ordem clara para separar Paulo e Barnabé para uma obra específica? O Espírito Santo de Deus. O texto deixa claro lá que, estando a igreja jejuando e orando, disse-lhes o Espírito Santo: separem a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Ou seja, o Espírito Santo não apenas é Deus, mas ele age também da mesma forma que Deus age. Ou seja, ordenando, trazendo orientações, enfim, são atos do Espírito Santo que comprovam a sua pessoalidade. Outra observação. Quando nós analisamos a questão do Espírito Santo, é preciso deixar claro a sua atuação na atualidade. Isto por quê? Porque em nossos dias, alguns parâmetros teológicos dão a entender que o Espírito Santo de Deus estaria atuando hoje sim, mas não por meio dos chamados dons espirituais e da glossolalia, que é o ato de falar em outras línguas, não é? Vamos deixar claro que Jesus disse aos seus discípulos que, em nome de Jesus, os seus discípulos falariam novas línguas. Nós acreditamos, como pentecostais, que os dons espirituais
são para os dias de hoje. Os dons espirituais não deixaram de ser exercidos com a morte do último apóstolo, como alguns teólogos costumam comentar, até porque isso sequer está na Bíblia Sagrada, ou seja, não há um versículo na Bíblia Sagrada que traga uma data de validade para a utilização dos dons espirituais. Se essa data de validade não é registrada na Bíblia, nós entendemos que a atuação do Espírito Santo de Deus por meio da glossolalia e dos dons espirituais são para os nossos dias, sim. Nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder que capacita aquela pessoa a um chamado maior, ao trabalho do testemunho da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É claro que isso não significa que uma pessoa que não foi batizada com o Espírito Santo e não falou ainda em línguas é menos crente do que uma pessoa que já foi batizada com o Espírito Santo e fala em línguas. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? Nós vamos deixar claro que a Bíblia dá dessa ideia, esse entendimento a nós de que o batismo com o Espírito Santo é válido para os dias de hoje, deve ser buscado por todas as pessoas que creem em Jesus, não necessariamente como uma segunda bênção, e sim como um revestimento de autoridade para ministrar em nome do Senhor Jesus Cristo. Os dons são para os nossos dias? São. Isso deve ser deixado claro porque muitas pessoas, quando analisam de forma bastante tendenciosa a Bíblia Sagrada, chegam a ler a carta aos Coríntios como sendo, por força da igreja ser uma igreja que tinha diversos problemas, eles atribuem que esses problemas eram pelo fato de que a igreja seria, entre aspas, pentecostal. Na verdade, uma leitura muito irresponsável conduz a esse tipo de posicionamento. Por quê? A igreja em Corinto, na verdade, era uma igreja que era toda complicada. Os problemas que Paulo aponta na carta aos Coríntios, especificamente na primeira carta, não se referem à atuação do Espírito Santo, e sim a discussões, brigas e mau caratismo dentro da igreja. É esse ponto de vista que deve ser levado quando se analisa a contemporaneidade dos dons espirituais. Dizer que uma igreja pentecostal é uma igreja bagunçada é dizer de forma bastante tendenciosa uma coisa que a Bíblia não está dizendo. Então, quando formos interpretar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, devemos fazer uma interpretação inteligente e coerente de acordo com as regras da hermenêutica. Era uma igreja problemática e o problema da igreja não eram os dons espirituais, eram atitudes dos crentes em relação a uma série de questões relacionadas à honestidade, sexualidade, divisão e ausência de pessoas na igreja que pudessem exercer um juízo de valor entre os próprios crentes. E, portanto, que nós tenhamos em conta, tenhamos em mente que os dons espirituais não fazem com que a igreja seja uma igreja bagunçada. E, na verdade, os dons espirituais, eles são, como o próprio Paulo diz, para a edificação da igreja, são dados pelo Espírito Santo de Deus. E quanto à questão das línguas, a Bíblia deixa claro, né? Fala em 2, no máximo 3, e que haja intérprete. Tá ok? Essa é a observação bíblica no tocante à manifestação do uso das línguas, esse dom dado pelo Espírito Santo de Deus para nós, servos de Deus. Então, a Bíblia deixa claro, não proíba o falar em línguas, mas que esse dom seja exercido de uma forma coerente e ordeira para não atrapalhar o culto ao Senhor. Portanto, são observações que eu gostaria que você estivesse trazendo aí para os seus alunos, lembrando que você, professor, você, professora, pode aumentar e melhorar essa quantidade de observações que costumam ser feitas dentro da lição. Como eu disse, nós precisamos na lição, devido ao fato de termos um tempo exíguo para ministrar a nossa aula, nós precisamos ser mais enxutos no tocante à apresentação do texto. Porém, você, professor, você, professora, tem a liberdade de ampliar com o seu conhecimento, com as suas pesquisas, com a sua experiência, outros assuntos dentro desse mesmo tema, para que os jovens tenham condição de entender um pouco melhor a atuação do Espírito Santo de Deus nos nossos dias, a pessoalidade do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo e, acima de tudo, lembrando que o Espírito Santo, ele está morando em nós, ou seja, ele vive em nós como sendo ele um presente de Deus para as nossas vidas. Que Deus possa abençoar a sua aula, possa abençoar o seu ministério e que a sua aula seja uma aula abençoada em nome de Jesus. CPAD, 75 anos.
a editora da Escola Dominical.